A vida de vocês mudou muito depois do diagnóstico das suas neurodivergências? Pensando em relação à questão da organização do seu espaço, da organização da sua agenda, da organização das suas rotinas, do modo como você se investe, como você se expressa. Eu sou Alexandre Valverde, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha. Estamos no podcast Fractais e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Wagner Marzola. Ele é encenador, iluminador e artista visual. Ele é um dos fundadores do coletivo teatral 28 Patas Furiosas e transita entre múltiplas linguagens, borrando as fronteiras entre o teatro, as artes visuais e a dança. E foi vencedor do Prêmio Shell de Teatro também. Ele vai contar essa história pra gente. E a gente vai conversar sobre essa questão da reorganização do nosso espaço íntimo, nosso espaço da casa, o nosso espaço de trabalho. Muito bom dia, Wagner. Como você tá? Bom dia, gente. Bom dia! Demais. Não, e eu já dei uma travada, porque a gente pode começar por uma coisa muito interessante, porque meu nome ele é Wagner Figueira Marzola. E eu mudei o meu nome para Wagner Antônio. Eu inventei esse nome. E Então ninguém vai reconhecer. Wagner Marzola ganhou o Prêmio Shell, foi Wagner Para Antônio. organizar melhor. não, e já começa essas organizações de tipo de que é um nome que é uma invenção mesmo, assim, de tipo, nem era uma ideia de nome artístico, nem nada assim, porque acho que eu nem ainda tinha essas pretensões, assim, mas não, porque eu achei curioso que você mencionou o Wagner Marzola, isso foi interessante, assim. Eita! Vamos lá, Wagner Antônio. Mas calma aí. Por que Antônio? Tem alguma coisa a ver com Antônio Carlos Jobim ou não? Não, tem a ver com meu avô mesmo, e o meu pai e minha tia me chamavam de Wagner Antônio quando eu era pequeno. E eu achava esse Marzola muito grande, assim, sabe? E aí Wagner era grande, assim, e aí parecia que eu já Não, tinha meio nascido velho, assim, o que não é uma total, mentira. cara. Mas Antônio não é o nome mais jovem do mundo. Não, Não, mas mas- não é tão, não é prepotente, assim, Então você foi pra meia idade. mas também, né? Aí eu envelheci mais, assim. Tanto é que quando eu chego nos lugares, as pessoas esperam um senhor, assim, e aí acaba chegando um skatista Você é skatista? também. Não profissional, Aí, amador. já ganhou pontos com o ID. Irado. E você faz mais... Desculpa sair um pouco aqui do tema, mas qual é o teu tipo de skate? É street, O tema bowl? que você começou. Tipo, vamos mudar. Vamos falar sobre skate. Não, só uma curiosidade. Qual que é o seu estilo? Mas eu acho interessante falar sobre o skate, porque o skate, ele... Aí, pensando em falar sobre espaço, né? Essa minha coisa do skate é a minha primeira manifestação, talvez até artística, assim. Porque eu não tenho ninguém na família de artistas, assim. E vim mais pelos esportes, acabei indo pro skate. E o skate tem essa coisa muito forte da rua, né? De andar na rua, de olhar a rua de uma maneira diferente, né? Então, sei lá, o que uma pessoa enxerga como um banco, a gente enxerga como um obstáculo, né? Então tem um pouco olhar para a cidade de uma maneira diferente. Então, eu acho que é pertinente, assim, começar. Eu tô achando muito interessante começar pelo Marzola e pelo skate. Tô achando que tá fazendo muito sentido. Tá bem neurodivergente. Mas hoje em dia eu pratico mais o bowl, que curiosamente, por conta do sistema do bowl, né? Me ajudou muito a sistematizar, o skate me ajudou muito a sistematizar o meu pensamento de construção de poética, de um treino físico dentro de um espaço, sacou? Cara, saquei Muito, demais. muito legal você estar falando, Sim, Wagner. as curvas, isso é irado. Última pergunta só sobre esse tema, porque eu preciso muito fazer essa pergunta pra você, que é o seguinte, Wagner. De certa maneira, eu compartilho isso com você, que é o quê? Tá no meio dos esportes e ao mesmo tempo ter essa coisa artística muito forte, ligada a uma arte. No meu caso é com a música e também com a coisa da filmagem. E é muito doido, cara, como as pessoas acham que são coisas completamente separadas, mas quando você tem esse olhar, você consegue olhar para um skate andando na cidade, a maneira que a luz entra, os enquadramentos de uma maneira muito poética. E aí eu queria saber, a pergunta é, você sente às vezes um contraste quando você tá entre a galera do skate e essas visões que você quer compartilhar?
porque eu tinha muito esse problema com quem surfava. Eu queria falar sobre, tipo, como aquilo encaixava com tal música e tal coisa. A pessoa ficava me olhando, tipo, cara, o que você tá falando? Eu tenho mais dificuldade de falar sobre skate no mundo das artes do que de falar de arte no mundo do skate, assim, skate. curiosamente. Porque tem uma separação mesmo, eu entendo isso. Mas não, eu acho que tem um. É muito bem-vindo, assim, né? Tipo, mas acho que tem coisas que eu tenho para falar que, tipo, talvez a maneira como eu vou organizar o pensamento ali com as pessoas vai para um lugar que talvez a pessoa fale, putz, isso é Mas, arte, né? Tipo, mas Wagner, traz pra gente, assim, uma ideia, justamente, isso que é muito interessante quando você fala disso, e o de bem reparou, eu também queria falar sobre isso, falar assim, nossa, que legal, né? Porque a gente tem esse preconceito de achar que, então, isso é coisa da rua, menos nobre e tal, e ao teatro, né, encastelado, essa coisa toda. Como é que você faz essa junção, assim? Como é que você vai produzindo as suas ideias também? Traz pra gente aí um panorama nesse sentido. o que eu acho interessante disso é que para mim realmente não tem um limite, né? Para mim acho que até o legal é que até Contínuo. da maneira como você apresentou, né, que é borrar a fronteira. Então, em alguma medida eu sempre fui para esse lugar assim, meio de um jeito meio sem racionalizar muito. Quando eu vou ver, eu já tô tentando juntar e, sabe, tipo, não ficar separando nada, porque é isso, né? Para borrar uma fronteira é mais o desejo de juntar do que separar, né? Uhum. Então, assim, se você tenta separar, você estabelece mais ainda a fronteira. Então, sempre foi meio natural essa coisa do esporte, da maneira como, por exemplo, tem uma coisa forte dos esportes de salão, assim, da maneira como os corpos se organizam. Eu tenho o hábito um pouco de assistir, fui fazendo um treino de assistir, sei lá, um jogo de futebol, o meu olhar eu fico entre a bola e o juiz, por exemplo, no enquadramento, assim. E quando eu faço isso, eu desfoco, eu vejo uma dança muito interessante no futebol, assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que o meu olhar, ele sempre vai fazendo isso de um jeito meio automático, eu vou me divertindo com isso, sabe? Uhum, reconhecendo padrões, né? No fim das contas, até da movimentação das pessoas no espaço, que respeitam, no fim das contas, algumas lógicas que ficam invisíveis para as pessoas, né? Aham, que massa. Exatamente. Nossa. Eles seguem o O jogo, Witch tem adorou ele regras lá. o jogo. Não, eu passei mal, cara, porque você falou o negócio de desfocar, e eu não sei se você também faz isso, de desfocar a pupila pra ver as luzes agindo de outra maneira, sabe? Tipo, quando você desfoca assim e foca. Estourar Eu as adoro fazer lâmpadas, isso. formar uns fractaizinhos de luz, assim, é bem legal É, fazer isso mesmo. exatamente, é. É bem legal O que fazer eu isso. acho louco, o interessante disso é que tem um. Que tem regras, né? Você falou dos padrões, né? E eu tenho um desejo meio natural, não sei se essa palavra funciona, natural, mas de olhar, tentar identificar qual é o sistema, né? Quais são as regras, e deixar os meus padrões irem quebrando aquilo e vendo de uma outra maneira, sabe? Me colocando de uma outra maneira no espaço. Isso foi o teatro que me deu, né? Não foi o esporte. O esporte me trouxe a coisa do entrar num jogo para vencer, né? E o teatro revolucionou a minha vida, assim, nesse sentido porque o teatro, ele é jogo, né? Ele é um jogo cênico. Mas ele não é uma partida onde você tem que eliminar ninguém, pelo contrário, né? Você tem que trazer a tensão daquele jogo cênico para que as pessoas se aproximem cada vez mais daquilo. O que não é diferente, né, do futebol, né? Inclusive até o Zé Celso queria fazer do teatro dele a lógica do estádio, né? De tipo, de que as pessoas assistissem a obra dele como nessa vibração. Então, eu acho que assim, pensando em espaço, que acho que é o tema aqui, e os padrões, eu acho que tem muito a ver com essa identificar a lógica e me permitir ficar juntando coisas, quando vai ver, ela se transformou numa outra coisa, Eu sabe? adorei essa conexão entre os dois. Eu não sei nem se as motivações são parecidas e os desejos são parecidos, mas é um pouco de mexer o corpo, assim, que envolve o esporte e o teatro, de algum modo. É que eu acho que o esporte, pelo menos o esporte coletivo, tem esse negócio do vou ajudar muito
todos esses da minha volta para, tipo, ganhar daqueles outros da minha volta. Aí tem o esporte individual, que é bem um contra um mesmo nesse conceito, e o teatro entraria como uma coisa, como se fosse um esporte coletivo de um só lado, por assim dizer. Achei interessante esse approach. Mas a plateia, você acha que a plateia pode ser considerada uma torcida também, no caso do teatro? Essa conexão é igual? É uma boa pergunta. Ou um terceiro ator ali, né? Eu acho que é uma presença. E isso, olha só, eu vou pegando ganchos aqui para falar um pouco sobre como eu fui organizando o espaço da cena, porque tem esses esportes coletivos, acho interessante, ou mesmo individuais, se a gente, enquanto interlocutor, né, ou seja, plateia ou torcida, a gente olha para aquilo e vê de uma forma como um acontecimento e não como uma disputa, você consegue ver que os dois times criam um espetáculo. Se você vê como um esporte, você vai escolher um lado e vai querer que o seu time veja, né? Você vai caminhando para outro lugar. Então, eu entendo um pouco que o espectador, ele olha um pouco mais por esse lado do que do esporte, né? No esporte, o torcedor, ele escolhe um lado e ele vai. Então, tem uma espécie de uma disputa, né? Tem dois lados, tem uma coisa polarizada. O espectador do teatro não tem polarização, ele é parte do jogo e ele está num jogo de sentidos, né? Então, eu tenho essa sensação de que para o teatro é essencial, né? Não tem como não ter uma interlocução, né? Você não faz teatro para você, você põe o seu jogo para você, né? Então, o esporte, de alguma maneira, você pode fazer o campeonato num estádio vazio e você vai ter os pontos lá, entende? E o teatro tem essa interlocução interessante, porque faz parte do jogo, o público, né? Tem uma emancipação do público, assim, digamos. Eu tava até com uma. Mas vocês sabem que eu tava pensando uma coisa aqui, se você pegar, por exemplo, o que acontece dentro de um estádio de futebol que não tem essa iluminação cênica, o espectador, ele é guiado por um desejo dele. De alguma forma, no teatro, você pode manipular essa tensão com uma luz cênica, né? Porque, pelo menos eu não tô me lembrando, agora eu tô falando assim, cara, quando um jogador tá fazendo alguma coisa, não, a luz do estádio não muda. Quer dizer, hoje em Não dia eu para acho que todo e tem. foca nele, né? Exatamente. Eu acho que tem, às vezes, alguma coisa nessas horas de intervalo e sei lá que acontece. Mas fora isso, no jogo, ele ainda é um pouco, vamos chamar de maculado nesse sentido, né? Então, não sei, eu acho que tem um pouco esse direcionamento, essa monopolização, vai, de alguma forma, né? Que é diferente. Sim. Eu diria que talvez tenham combinado entre público e, enfim, que tem a ver com a dramaturgia, né? Porque no teatro Uhum. você tem esse combinado com o público, né? Essa brincadeira, né? Você tá ali dentro e eu vou te contar vou passar por aqui por um rito, por uma história, por uma fábula, e vocês vão combinar que eu vou, né? Então tem uma dramaturgia. E quando você fala da luz, por exemplo, eu penso luz muito como dramaturgia e não luz como para iluminar, né? Tipo, Aham, eu claro. ilumino a coisa, assim, porque, por exemplo, pensando em dramaturgia, eu mesmo já fiz uma peça que a luz não mudou em nenhum momento, por exemplo, Uhum. né? Mas eu acho que o interessante eu acho que tem coisas que se aproximam muito e que se afastam, né? E o que eu acho que se afasta é o lado competitivo mesmo, porque esteticamente, tem tudo de um espetáculo ali.
né? Tem uma arena, tem um foco, tem a luz, mesmo que É, parada, né? Você tem tudo para ter um. Não à toa é o dito ópio do povo, né? Que é um grande espetáculo que você pode fazer política por fora enquanto um time está sendo campeão, sabe? E o Então, teatro tem esse. Só que eu acho que a grande diferença, talvez, se a gente precisar criar aqui eu acho que está na dramaturgia, assim, porque o teatro tem um rito dramatúrgico mesmo, o texto, né, enfim, a uma história, história que vai ser os falada, dita, combinados né? e tal. E de você fazer uma pergunta? Fala aí. Não, talvez, quem sabe, no Coliseu, na época do Coliseu, tinham também espetáculos de teatro, no mesmo lugar onde era a arena? Ou era só gladiador, ponto, acabou? Nossa, boa pergunta. Acho que talvez o Wagner saiba mais que eu saiba. Tinham lutas de várias ordens, assim. Eu não sei se os teatros. Nossa, em Roma também tinha teatro. Era greco-romano, mas agora boa pergunta. O Mas eu Coliseu. acho que o Coliseu era mais teatro. Nesse quesito, eu acho que o Coliseu tá bem no meio entre teatro e Eu acho que devia esporte. ter de tudo, né? Aqui talvez satisfazia mais as pessoas a coisa da luta, né? Mas acho que devia ter espaço para Mas vários é por outros tipos conta de desse lugar. apresentação. Sim, Não, e na real, que péssimo exemplo. Eu só poderia ter falado que o mesmo. Você pode ser o Gilberto Gil e fazer um show num palco, assim como você pode também fazer um show no Maracanã, entendeu? Que é exatamente a estrutura de um estádio te iluminando e te essa proporcionando, né? história. Literalmente, a coisa do tá espetáculo mais trouxe para uma falar, você massa. pode ser o Gilberto Gil, fazer os shows na rua, né? Exatamente. É. Sem Ai, que eu anistia. esqueço que o Id tá na Tailândia, não sei se ele tá por dentro dos Do acontecimentos. que vai acontecer. Eu vi algumas coisas do dia a dia, né, Ale? Eu imagino que era isso que você queria puxar. Eu queria exatamente perguntar sobre isso, sobre Para entender Wagner. também o arranjo do espaço para além do trabalho, né? E como que você foi trazendo essa É, linguagem, Wagner, para a sua vida cotidiana e em que medida isso... Porque a gente falou aqui de reconhecimento de padrões, dessa coisa da criatividade, né? De reportar um espaço e uma imagem para um outro lugar, quer dizer, toda essa dinâmica que nas neurodivergências fica mais aflorada, assim, né? Então, se pudesse falar um pouco sobre a sua história nesse sentido e de como que você foi também transpondo essa lógica para o seu arranjo cotidiano da sua ordem espacial da tua casa, assim. Sim, sim, acho legal. Isso faz muito. Eu não tinha dimensão antes de receber a notícia. A notícia É, fatal. essa notícia que até hoje ecoa e vai ecoando, ecoando, assim. Eu não tinha dimensão do quanto isso já. Bom, realmente, assim, para mim, o que me ajuda, inclusive, até a realmente carimbar e acreditar é um pouco a relação com o espaço, assim. Um Uhum. pouco como eu sempre me organizei e como me organizo, e o quanto que o diagnóstico, né, me ajudou a verticalizar, então, nos meus hábitos e na minha maneira de ser, porque realmente começou a fazer muita diferença, e uma delas, por exemplo, que é muito recente, e que veio depois, um tempo depois, foi quando eu decidi morar no ateliê mesmo, assim, né? Que, na verdade, isso sempre foi um desejo, que inclusive alguns amigos e amigas até falavam, meu, será, né? Você vai misturar aí o trabalho com a sua vida, você já é uma pessoa que é muito, né, focada no seu trabalho, né? Tipo, será que você não vai se perder, não vai adoecer? E eu, de alguma maneira, sempre ouvi isso, e acho que quando eu recebi o diagnóstico foi quando eu falei, não, eu acho que eu tenho que passar por isso, porque tem alguma coisa, porque eu me organizo muito bem quando eu estou no modo ateliê, né? Ou seja, no modo trabalho, eu sentia que eu fluía muito mais do que no modo vida, que eu me sentia meio que sempre no mesmo lugar na minha casa, assim, tipo, eu nunca fui de ficar no quarto, eu não fico, sabe, não sou de ficar sentado lá vendo TV, eu sempre ficava na mesma cadeira na cozinha, tipo, ali era o meu lugar, e eu entendia um pouco que eu não precisava de muito mais do que aquela cadeira e aquela mesa, entendeu? Que Obviamente ótimo. que eu, enfim, precisava dormir, lógico, né? E aí eu tenho um filho pequeno de 5 anos
que a partir dos movimentos dele eu entendia que eu realmente precisava de uma casa, e aí uma casa foi sendo montada ao redor, porque eu sentia que tinham necessidades que eram mais dele, e aí isso foi contrastando, sabe? Veio tudo junto, assim, tipo, o meu filho, o diagnóstico, acho que não à toa, né? Uma Uhum. coisa vai puxando a Uma puxando outra, a outra. e aí até o momento que eu decidi que eu queria morar no meu ateliê e fui, obviamente com o meu filho, né, e fazendo testes, mantive as duas coisas, e teve uma coisa fundamental que para mim ficou muito importante, que eu entendi o porquê que eu ficava sentado na cadeira, é porque no meu ateliê não tem parede. Então eu tinha a sensação, quer dizer, tem parede, obviamente, mas eu digo, não tem, As divisórias é um internas grande da casa, tipo galpão. um loftzão, né? Uhum. É um loftzão, então assim, tipo, eu tô ali e aí eu entendi que dali, daquela minha cadeira ali, do meu trono, entre aspas, assim, Seu eu cantinho. conseguia ver tudo o que me envolve. Então eu via um trabalho inacabado, eu via os brinquedos do Joaquim, eu via as minas coisas, entendi, aí ali eu ficava, então eu comecei a trabalhar menos, inclusive. Uhum. Porque você fica com as coisas mais ao alcance dos olhos, né? Isso pra mim é muito real também, vai. Minha casa também é toda aberta, só tem na parte onde eu moro na casa tem um quarto que eu quase nem uso, e a minha sala de estimulação sensorial, né, que é meu banheiro, mas todas as minhas coisas ficam ao alcance dos olhos e eu tirei as coisas que eu tinha das caixas, que nem aqui o pessoal não tá vendo, mas o Fê atrás dele tem uma prateleira com um monte de objetos da infância dele. Eu também criei na minha casa uma espécie de mini museu das minhas lembranças, dos brinquedos que eu guardei, das coisas que eu tenho, de uma série de histórias minhas que eu coloquei em caixinhas de acrílico e aí parece que virou mesmo um museu, assim, isso é super curioso. E essa relação me apazigua muito, porque é quase como se fosse uma espécie de pista de quem eu já fui, os percursos que eu já tive, e apazigua o meu coração, porque eu não preciso ficar o tempo inteiro repassando essas histórias na minha cabeça, elas estão fixadas nesses objetos, que se tornaram pequenos totens, no fim das contas, das minhas histórias. Então isso é muito interessante É. mesmo. Você falou uma coisa legal que tem da minha casa aqui, que sempre que eu viajo eu compro algum item, normalmente de decoração ou artezinha que eu acho legal. E normalmente, tipo, eles só fazem sentido na minha cabeça, assim, porque tipo, tem muitas coisas estranhas. Aí, só que quando as pessoas vêm na minha casa, elas falam, cara, Felipe, isso daí não combinaria com casa nenhuma. Tipo, sei lá, eu comprei quando eu fui pra Tiradentes, tipo, uma cabeça quadrada com uma casa em cima. Aí o cara falou, mas isso não combina com casa nenhuma. Eu falei, cara, tipo, na minha cabe. Aí quando você vai pra minha casa, o amigo meu que falou isso, ele olhou e falou, cara, pior que na sua casa encaixa. Porque é tipo um caos criativo das coisas assim, que tudo tem lá um simbolismo, e aí o caos cria ordem de algum modo, assim. E é muito engraçado com esses termos, né? Porque eu, quando estava na obra da casa, eu tinha o desejo, eu falei, eu não quero ter casa de arquiteto, como se isso fosse um simbolismo, que casa de arquiteto fosse naquele quesito mais frio, aquela casa padrão de revista, sabe, que não tem alma. Minimalista É, e tal. e eu falava, eu quero tudo menos isso para mim, tipo, esse símbolo de casa de arquiteto, que normalmente é uma coisa super valorizada para muita gente, para mim é o contrário, que é tipo, ele passa a não ter alma minha. E eu fazia muita questão desse detalhe específico. Só que eu e minha esposa a gente é muito diferente em muitos aspectos. Então a casa tem várias áreas. Por isso que eu tenho esse meu buraco aqui, que isso aqui é a área do Felipe. Isso aqui separado nas minhas coisas. O seu mini É um mini museu. museu. Mas você sabe que agora me deu uma percepção sobre isso, e vocês falando, que eu sempre organizei esse meu espaço, mas engraçado, de uma forma bidimensional, não tridimensional. Eu sou muito conectada assim em imagens, né? E não em objetos. Então eu lembro, por exemplo, bom, não. Aqui as paredes é uma coisa meio assim de organizar as paredes, né? Com quadros, com postais, coisas assim. E eu tô achando engraçado agora, porque eu nunca tinha percebido isso. Não, enfim, não tinha caído uma ficha organizada. Dani, você tem também essa importância da visualidade, do arranjo, das conexões das linhas no espaço, da distribuição. Você tem uma necessidade de cultivar isso, assim? Sei, e isso é completamente a minha expressão, né? Uhum. Hoje
tem tantas coisas, de certa forma, bagunçadas na minha vida, que eu olho, assim, os espaços que eu efetivamente ocupo aqui em casa, que é o escritório e o meu quarto, e eu acho uma grande bagunça, assim, que é completamente a expressão do que está acontecendo em diversas esferas. Aí eu tento arrumar, mas não consigo. E o meu arrumar é muito essa coisa assim espalhada, né? Parece que eu quero abrir um espaço enfim, para mim, mas o entorno tem que ficar bem bonitinho e organizado. Isso, só pena que tá uma Eu queria te bagunça. fazer uma pergunta, Wagner. Você estava contando desse tempo que você levou para conseguir dar esse passo de borrar essa fronteira entre sua casa e seu trabalho, e as pessoas apontando, você vai adoecer, que perigo é esse e tal, né? Eu fico pensando em que medida o diagnóstico te ajudou a fazer esse salto, até na medida em que você recebe uma nomeação sobre a sua condição que aponta para uma coisa e tira outras da cena. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, aponta uma neurodivergência e fala, não, você não é louco, esquizofrênico, qualquer outra coisa nesse sentido que possa desabonar suas escolhas e falar assim, não, você não tem autoridade para isso, você não pode fazer isso é loucura, por que você tá... E aí você fala, bom, a partir daqui eu entendo que a minha esquisitice, que a minha excentricidade, ela é uma outra coisa, que não é isso, não é uma falha, não é um defeito, não é uma deficiência, não é uma doença, e você pode, a partir daí, se autorizar, falar, sim, eu vou fazer isso, faz sentido para mim, a despeito do que as pessoas venham apontar como um problema. Não sei se está fazendo sentido a minha pergunta aqui para você, mas você percebeu essa coragem de se confrontar com essa barreira que era dos outros, né, dessa contestação, e falar, não, eu vou fazer sim. Sim, acho que sim, muito. Eu não diria que foi sei lá, determinante para minha escolha, né? Porque eu acho que também tiveram muitas coisas que envolviam essa decisão, né? Mas eu diria que entrou como um papel fundamental, assim, no sentido de que eu entendia que eu precisava achar o meu lugar, assim, realmente o meu espaço, porque, enfim, acho que como eu tenho, talvez eu não tivesse a dimensão do quanto o espaço na minha vida cotidiana era importante, né? Talvez a maneira como eu lido com o espaço nas criações, né, nos meus processos artísticos, tinha uma dimensão. Eu tinha uma sensação de que todas essas articulações que eu tinha e que faziam diferença no meu trabalho como artista, eu sentia que na minha vida cotidiana eu não tinha potência. Minha vida cotidiana sempre foi um problema, assim, porque eu sinto que ainda né, o cotidiano é um conceito curioso, mas é muito difícil para mim, né, a vida cotidiana, assim, de tipo, a organização do lar cotidiano é muito complexo, assim, para mim, né? Então, quando acho que esse movimento me ajudou, inclusive, não precisa ser tão complexo, Wagner, sabe? Deixa fluir também. Então, quando juntou as duas coisas e entender que o meu pensamento é assim, isso não é uma esquisitice, eu não sou preguiçoso necessariamente, eu não sou, porque assim, como que alguém tem preguiça sei lá, não tinha preguiça de pagar a conta de luz, por exemplo, assim. Eu fui entendendo, por exemplo, que eu não conseguia visualizar as coisas, sabe? Tipo, a conta chegava e eu não via, porque eu não tenho uma relação com as redes. Ou você via, ou você via e somente, tipo, não. Não é que você não via, você via, Não mas não computava. atacava, não fazia nada. É o não Não é ver que não nesse vê. lugar. Não, Eu não não reagir, ver no né? quesito de se importar. Não Vamos fazer uma se pergunta deixar aí que eu não. tocar pela coisa. Não é que eu não estou vendo eu também. lixo, não é que eu não estou. O lixo está ali se apresentando, se manifestando. Eu sou um lixo. Eu sou um Ele só não lixo. conecta. Mas eu não Entendi. conseguia conectar o movimento, assim. E quando eu fui pro ateliê, embora o lixo ainda seja o meu grande inimigo, assim, porque eu acho surreal como ele me dá medo, porque a gente produz muito lixo, né? E eu fico, meu Deus, É um assim, e aí horror. tem o horário, né? Tem o horário certo do lixeiro, porque
aí você quer separar o lixo, aí ele vai virando uma manifestação. E eu acho que a organização do espaço me ajudou nessas pequenas coisas. Nessas Curiosamente, pequenas. assim. Eu posso, não posso fazer uma pergunta, só para Id, não. deixa eu só fazer um comentário antes. Eu queria fazer um comentário porque Fala, Fê, eu ia falar do Id. antes do Id, só porque. Wagner, você acha que esse negócio de usar seu nome na terceira pessoa é uma coisa de artistas e jogadores e coisa mais? Porque você faz isso algumas vezes. Como? Você usa seu nome na Você terceira se falou em pessoa, terceira pessoa. O o Wagner Wagner e perguntando. tudo mais. Você se fala de você como se fosse. Não é usual, não. Eu fiz isso, eu nem reparei. Eu tenho dificuldade de ficar usando eu. Eu tenho um pouco de dificuldade. É. Eu. Eu também, cara. Então Ótimo, talvez nós não seja temos isso, ego. assim. Maravilha. Não, eu só quero. Id, antes de você falar, eu só quero avisar o público que não está te vendo, porque né, é uma gravação, isso aqui é um podcast. A tua cara de prazer quando o Wagner tava falando disso, eu quero ouvir o que você vai falar. Porque você tava com uma cara muito boa. Eu falei assim: meu Id tá gostando do que ele tá ouvindo. Conta aí, Id. Ah, não, ô Wagner, só acho que tu é um cara muito brisa, a gente é muito parecido. Eu acho muito legal essas coisas que você resolveu abraçar, porque realmente você querer morar numa casa que não tenha vários cômodos, consiga ver tudo e é seu ateliê, não deveria ser visto como sinal de infantilidade, e sim como uma pessoa que pensou muito sobre isso e tomou essa escolha porque sabe que é diferente da média e tem que se organizar de certas maneiras. E eu tava só ouvindo você falar e brisando aqui. Ia falar pra você também que aqui na Tailândia, cara, na Ásia, a coisa do lixo é terrível. Se você já tá mal aí no BR, cara, que é um negócio assim surreal, a quantidade de lixo. E aí eu queria te perguntar tem algum trabalho que você fez recentemente, a iluminação, e você percebeu que isso impactou o seu ambiente de casa? No sentido da luz mesmo, sabe? Do tipo, eu tava fazendo um trabalho que eu tava trabalhando muito luz e sombra, tipo, luz focada e sombrão. E aí, tipo, naturalmente você viu a tua casa, teu ateliê começar a tomar essa forma pelas luzes que você tinha ali. Entende o que eu quero dizer? Entendo, super. Não, isso é absolutamente. Luz é muito importante mesmo, assim, para mim. É espaço, né? Né? Luz, para mim, ela é pode Total, ser cara. entendida como um organizador de espaço, porque a luz, ela materializa o espaço, né? De alguma maneira, né, a luz, ela não é material, mas ela materializa, né? Então, ela organiza o espaço. Então, eu acho que pensando no campo das sensações, que eu acho que é onde me pega, que é o mundo dos sentidos, assim, que eu acho que é onde o diagnóstico me pega mais, eu acho que é menos, é mais sensorial do que qualquer outra coisa racional que eu possa. Eu não sei o quanto eu sou tão racional para buscar um autocuidado, né? Um cuidar de si, assim. O meu cuidar de si tem muito a ver com os sentidos. Então, isso é uma boa pergunta, porque a luz, ela realmente, a luz da minha casa, ela é muito específica, assim. Ela me ajuda no meu depois eu fui entender com o Ale que isso é regulação emocional, por exemplo, assim. Eu preciso de baixar a luz, tem cores que eu não consigo lidar, por exemplo. Então eu tenho que poder alterar a cor da luz da minha casa, por exemplo, né? Para além de apagar, eu consigo alterar. Então, e como meu trabalho tem muito a ver com automação, né? Com controles e tudo mais, eu tenho essa possibilidade. Não que a minha casa seja, né, luzes que eu controlo o tempo inteiro, mas por exemplo, eu tenho um trabalho que eu comecei a construir alguns painéis e que é um trabalho recente, inclusive, que são painéis que eles contam sonhos, né? A ideia é um pouco, são luminosos, que eu tirei a venda da mercadoria e eu controlo as luzes para que elas narrem sonhos. Então, devolver para a cidade a possibilidade de narrar um sonho, né? Vender menos mercadoria e narrar mais sonhos. São luminosos. E esses luminosos hoje eles habitam a minha casa, eles fazem parte da luz da minha casa, que é um quadro que eu tenho que faz isso. E foi influenciando em outras coisas. E eu acho que me ajuda muito na regulação emocional a luz
e que ela tem muito mais a ver com o período noturno mesmo, né? Porque é onde ela atua, assim, e ela realmente me acalma, assim, eu sinto que eu tenho muita dor de cabeça, né? Então eu preciso realmente de silêncio e preciso de luz baixa, mas isso foi os sentidos, assim, e saber do diagnóstico e ir aprendendo, né, com a lei, com, enfim, terapia, informações, o quanto que isso faz realmente diferença, assim, sabe? Então eu acho que total, Id, assim, tipo, Sabe uma coisa muito legal? Eu pensei assim agora, Wagner. Eu falei assim, todo mundo fala assim, que é fonte, vozes da minha cabeça. Assim, ó, fonte, luzes da minha Luzes da minha... cabeça, né? Nossa, total, cara. E eu super te entendo essa coisa que você fala da luz, porque eu, como mergulhador e como fotógrafo subaquático, você tem que pensar muito em luz, né, cara? Porque a luz ela tem muita dificuldade de atravessar a água. E, tipo, depois de 5 metros já perdeu, basicamente, vermelho já não tem mais. Então, é muito sobre iluminação. Então, cara, a minha cabeça, assim, tá sempre muito ligada em luz. E eu entendo muito isso ser uma coisa valorizada, sabe? Porque a maneira que a luz tá na tua casa, pelo menos pra mim, me coloca em outro estado de mente. Ah, não à toa o povo fala da Golden Hour, né? A Golden Hour, não sei o quê. Realmente, não tem como negar. Todo mundo fica mais bonito nessa hora. Tudo fica mais bonito ou mais dramático. É um fato. Eu sei que é clichê, mas é uma O dia mais realidade. importante E não só mais bonito. é o dia mais importante do mundo, de quase todas as religiões, que é tipo Natal, que é a 24, é por causa que é o dia mais longo, que é o dia que tem mais luz, que é o, qual é o nome? Tem um nome pra isso. É o solstício. Solstício, Não, mas isso solstício de no verão. sul, né? Porque lá no norte é o contrário, é porque justamente começam a ficar mais longos os dias a partir desse momento. E é por isso que tem esse mito da morte do renascimento de Cristo, que na verdade é um empréstimo do mito de Dionísio, que tinha morrido e renascido na coxa de Zeus. Então que aí foi emprestado pro europeu ali, essa mesma mitologia e ficou Detesto ter impregnada que no Cristo. imaginar isso. Eu acho O filho horrível ter que nascendo da imaginar coxa isso, que ele nasceu na da coxa. coxa. Imagina, Zeus pegou da barriga da mãe, né? A mãe quis vê-lo, né? Falou assim, mostra pra mim quem você é. E Zeus falou, não vou fazer isso. Ela falou, mostra. Falou, eu não posso fazer, mas ele já sabia que ela tinha pedido, Selene, né? E aí no que ele tira a roupa, ela morre fulgurada, ela não ia conseguir ver uma deidade. E aí imagina a mãe carbonizada e Zeus pega o filho de dentro do útero e fala, a criança tá viva ainda e coloca na coxa. E vai nascer no dia 25 de dezembro. Como diz o Id, que brisa. Aí que depois brisa. pegam emprestado esse mito e jogam pra Cristo, mas pra falar dessa questão do renascimento. Mas eu ia comentar só uma coisa de ordem prática aqui, justamente para quem está nos ouvindo e tal, essa questão da iluminação, e que as pessoas podem fazer esses arranjos em casa de maneira muito simples, assim, né? Ninguém precisa ser um super técnico de luz para melhorar a qualidade da iluminação de casa, e ainda mais nessa fase, não sei quantas pessoas aí trabalham remotamente e tal, mas aqui em casa é assim, enquanto eu estou trabalhando é essa luz amarela clara, um pouco, não chega a ser luz branca que eu detesto, mas na hora que eu termino meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é apagar essa luz e acender só as luzes de canto, assim, para deixar uma luz avermelhada, uma luz alaranjada, justamente para mimetizar o pôr do sol, para ajudar na liberação de melatonina, que vai ajudar então a melhorar a qualidade do sono. Então essas pequenas coisas que a gente pode inserir no cotidiano, que fazem a casa ficar mais aprazível e a gente conseguir relaxar mais. E eu tenho a minha sala de estimulação sensorial, em que eu instalei um monte de luz neon ali. Então, quando eu quero me estimular, ouvir música, dançar, eu entro lá dentro, tranco a porta e fico brisando na luz neon ali. Nossa, eu ia então, tem surtar. essas duas possibilidades. Não é super divertido, é super... Eu sei, mas acho que você topou o botão porque eu acho que neon tem simbolismos diferentes de pessoa para pessoa. Eu acho que tem gente que deve amar neon intensamente, outras pessoas devem, tipo, cara, esse ambiente neon não aguento ficar aqui de jeito nenhum. Eu acho que ele é um... Não, eu acho cafona pra caramba, mas eu acho o máximo. Eu falo, não Não, quero acho nem que nem saber, questão de brega com a boca, cafona. mas eu tô me Cafona é. divertindo aqui. Não, Não é não questão por de cafona. isso. É só que é polêmico. É Não da é polêmico. sensibilidade. Eu não sei explicar. Sim, sim, sim. Mas eu gosto de ver minha pele colorida, de laranja, de verde, de azul, e falo, nossa, olha como eu mudo quando a luz muda, cara. Eu acho muito louco. Ainda ficar rodando a luz assim, trocando de cor no bicho, eu acho super divertido. Nossa, pelo amor de Deus. Ia ser uma vertigem, uma dor de cabeça. Estimulação sensorial. Tá. Não é. É meio uma. Que nem Odisseia no espaço, né? Essa pira sua ali. Mas, pessoal, já puxando pro final aqui, ô Wagner. Foi muito legal falar com você, viu? A maneira que tem uma coisa sobre a arte e a neurodivergência que ainda é de mão dada, que é essa coisa, tipo, do cotidiano ser muito bonito também, sabe?
Eu sinto que a sua relação com a luz e com o palco, como que você vê a arte, está muito ligada com o seu cotidiano também, com a tua casa, com todas essas coisas terem que estar no mesmo caminho. E é que isso que muita gente tem dificuldade de entender. E eu sinto a mesma coisa da minha neurodivergência. Tudo tem que estar alinhado no mesmo eixo, sabe? E isso vale tanto para a arte quanto para o seu cotidiano. E aí os frutos têm consequências maravilhosas e outras que não são tão boas. Mas uma delas é que a gente acaba olhando para o nosso dia a dia com muito mais poesia. E para mim, falar com você foi muito sobre isso. Foi um Eu prazer. acho que a gente mantém uma curiosidade infantil, né? Eu percebo isso um pouco nas minhas falas, quando eu falo assim, nossa, eu falo aqui pro Guilherme, fala, nossa, mas você já percebeu que essa luz, por exemplo, não sei o quê? A pessoa olha assim pra minha cara, do tipo, meu, como diz o Gui, de que brisa é essa? Nossa, isso é ganhar meu coração, cara. E eu acho mágico. Eu acho mágico. É por isso que eu te adoro, Dani. Eu também acho É mágico. recíproco. Não, mas é verdade, pô. Alguém fala uma dessa, eu sou muito fácil enganado por ganchos, entendeu? Eu posso ter te conhecido há um minuto. Se você pegar e falar, olha essa luz bonita que tá entrando, e eu realmente achar muito bonita, você ganha o meu coração pra sempre. Ai, ai. Eu pensei numa outra Assim, questão agora, ligada até ao modo como a gente expressa, fala da nossa neurodivergência, né? Que a gente fala assim, eu sou uma pessoa com autismo, com TDAH, com superdotação, que é uma coisa compartimentada, né? Como se existisse o Alexandre com alguma coisa pendurada nele. E essa explosão de fronteira, aí você fala, o meu espaço de trabalho, o meu espaço pessoal, eles são dimensões de mim, no fim das contas, então eles não é para ser separado. É a diferença entre você se expressar, sou uma pessoa com autismo, e falar, sou autista. Ou seja, o meu trabalho, a minha casa, as minhas relações, o cuidado comigo, é todo pautado por essa dimensão, assim. Então isso não tem separação. Não tem um espacinho preservado do masking para você responder bem as demandas dos outros, pagar de certinho, de normalzinho, para todo mundo falar, como você sabe se comportar no nosso meio social, e você guarda suas esquisitices ou na cachola ou escondido em qualquer canto. Não, você fala, cara, eu sou isso tudo. Eu sou essa pessoa, eu não tenho algo para além de mim, assim. E você incorpora tudo isso numa unidade que se torna você, que é o seu trabalho e a sua vida doméstica, assim. Então eu acho isso bem interessante também. Um ser iluminado. Literalmente. Opa, É isso aí é sobre isso. samba, isso aí é samba do Isso é João homenagem à minha Nogueira, hein? irmã. Hã? É, quando a Clara Nunes morreu, o João Nogueira com o Paulo César Pinheiro fez um samba que chama Um Ser de Luz. Muito bom, inclusive, hein, esse samba. Boa, Diga-se de coloca passagem. Boa. na capinha que vai fazer a chamada do episódio. É isso que eu ia falar. Vai ser essa música e esse título, Um Ser de Luz. Maravilha. Fê, quer fazer suas considerações finais? Eu tô pensando em um monte de coisa, na verdade. A gente acabou. Eu acho que. Eu senti que eu queria falar mais de teatro. Tipo, em balé. O que eu acho engraçado, porque eu sou do. Eu acho que é muito natural, só pelas coisas finais, porque eu sou dos esportes e sou péssimo dançarino. E as minhas filhas são mais do viés da dança, sabe? Então, pra mim, tá sendo, tipo, interessante essa conexão, assim. E aí, no começo, era engraçado, porque, tipo, eu falava assim, eu assisti minha filha dançar, e eu falei assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que torcer pra ela ser melhor, eu tenho que fazer alguma coisa com viés competitivo paterno, ou só ser fofo, sabe? E aí, tipo, é Coitada. só ser fofo e tudo. E aí ela termina, e ela chorava de que alegria que ela terminou. E eu falei, agora eu entendi, então tô bem. Tipo, é engraçado os approaches. Maravilha. Wagner, quer fazer alguma consideração final? Não, eu acho que eu tive uma percepção aqui agora, porque eu nunca tinha pensado necessariamente sobre essa coisa cotidiano e extracotidiano. E que acho que o ateliê me ajudou a pensar de que o meu cotidiano, né, o que é dito cotidiano, para mim ele tem um pouco de extra cotidiano e talvez antes eu queria me aproximar da maneira cotidiana como as pessoas viviam, sabe? E o ateliê me trouxe isso, de que o meu cotidiano ele só é um pouco extra às vezes, assim, sabe? Extraordinário, né? E é um pouco extraordinário demais, entende? Então isso me fez recuar, falei, não, pode ser, desacelera, cara, assim, sabe? Tipo, volta para algumas coisas básicas, assim, da beleza do básico também, assim,
e que é o do seu jeitinho aí, entendeu? No seu tempo. E aí, se a gente entrasse agora, tem a questão tempo, né? Que a gente não vai abrir esse, que tá no final, mas Nossa lida com o tempo. eu acho, exato, porque eu acho que, como uma consideração, assim, tem muito da maneira que é um tempo muito particular. Então, o espaço precisa dar conta desse tempo, assim, sabe? Eu acho que, no meu caso, a organização, ele tem mais a ver com o tempo do que com a forma, necessariamente, assim, porque a forma, ela tá ali, né, passando pelo lugar, mas a coisa do tempo, um lugar que me permite ter aquele tempo, sabe? Então, o meu ateliê, ele transita entre o tempo da ação, da criação, e um outro tempo que é de desaceleração a ponto de que, assim, ninguém me acha, ninguém me encontra, sabe? Tipo, é ali que eu sumo. Então, eu achei interessante que o tempo ali, nessa relação cotidiano e extracotidiano e o espaço, é um lugar onde eu posso me tornar muito visível ou invisível, porque eu ainda faço algumas apresentações agora lá. Eu abro algumas ações cênicas, já teve uma temporada de uma peça lá. Então, assim, e eu não é estranho, só é um tempo ou outro, assim, sabe? Era a minha, essa puxada, assim, o tempo acho que é o que rege, assim, mais do que... Eu quero ir lá também. Vamos fazer uma intervenção. Eu quero. Ô, Wagner, então, para finalizar, cara, só um momento, tem algum trabalho seu que você queira divulgar aqui, ou algum contato que você queira deixar para as pessoas conhecerem seu trabalho, sabe? Porque é irado, cara, quem trabalha com luz. Então, se você quiser deixar informação de contato, essas coisas, o que você quiser, bicho. Fala aí do teu trabalho pro pessoal te encontrar, entendeu? Porque tá um cara mó da hora. Imagina, a pessoa já ficou aqui ouvindo esse episódio por 45 minutos. Você acha que ela não vai querer saber um pouco do seu trabalho? Com certeza, né? Você chegou até aqui. Então, cara, conta aí pra gente onde encontrar e o que você quer que vejam. Bom, neste momento, eu não sei quando vai ser visto, né? Eu tô com um espetáculo na Bienal de Dança aqui em Campinas, que está em cartaz, que chama Bailarina Fantasma, onde eu faço a encenação e a instalação. Então, se as pessoas quiserem pesquisar esse trabalho no Instagram, ou tem a minha companhia, que se chama 28 Patas Furiosas, que é a companhia que eu atuo como encenador, e tem o meu próprio ateliê, que, se vocês me acharem aí nas redes, vocês podem querer visitar. A gente pode começar a abrir para visitas agora, onde tem, enfim. Mas eu acho que é isso, acho que tem as redes sociais, Wagner Antônio, não é das melhores redes sociais, mas tem informações lá e tudo mais. Mas é isso, acho que para mim o prazer é estar aqui com vocês trocando ideia, assim, acho isso muito valioso, e eu adoraria poder trocar uma ideia com vocês pessoalmente um dia. De repente, né, nesse movimento, né, Ale, de abrir lá a instalação, de repente pode ser um encontro. Nossa, incrível, adorei. Eu e a Dani de arroz de festa. O Ed não Maravilha. o Ed tá longe. Se chamar eu e a Dani, a gente vai. O Ed tá na Tailândia. Mas aí ele vai lá, a gente faz um projetor bem grande pra ele lá. Deixa ele presente. Ou também, legal, né, cara? do fundo do mar, aí você vem do fundo do mar. Não, bicho, mas assim, ó, se você quiser vir conhecer a Ásia, eu te garanto que você pode ficar 5 dias na minha casa. 5 dias eu garanto, porque eu sei que se eu não gostar de você pessoalmente, eu consigo aguentar 5 dias. Se depois de 5 dias, os 3, a gente já vai saber, aí tu pode ficar 1 mês, mano. Com certeza. Maravilha. Obrigado pelo convite. Muito bom, gente. Obrigada, Wagner. Foi um Beijo prazer. grande, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijos, valeu. Tchau.